Médicos que cuidaram da cantora Paulinha Abelha, vocalista do grupo Calcinha Preta, e que faleceu no último dia 23 de fevereiro, aos 43 anos, revelaram que, apesar de ainda aguardarem os resultados de exames para fechar um diagnóstico, a principal suspeita da morte da artista é um comprometimento renal decorrente do uso abusivo de remédios e chás para emagrecer, além de diuréticos. Um outro caso ocorrido no dia 4 de fevereiro também chama atenção para o mesmo perigo. Uma enfermeira, Edmara Silva de Abreu, de 42 anos, morreu em São Paulo de uma hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de ervas para emagrecer. Inclusive, o produto foi comprado pela internet e era vendido em fórmula de cápsulas e se dizia natural. Na composição tinha componentes que de fato são ditos naturais, como chá verde, carqueja, mata verde. O que ela não sabia, e a grande maioria da população não sabe, é que essas substâncias podem causar danos sérios ao fígado. Então, os ditos tratamentos naturais para emagrecer também representam perigo à saúde? A gente vai saber agora mais detalhes com Tanise Valverde Damas, que é endocrinologista. Doutora, bem-vinda ao SC Acontece. Acho que é um assunto bem importante para a gente debater, não só nesse momento, mas sempre, né? Então, vamos começar. Primeiro, te dou as boas-vindas. Vou deixar você me dar o boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te escutando bem, tá perfeito o áudio. Doutora, quando a gente fala de chás naturais, né, que nos dois casos aqui a gente teve aí a constatação dos médicos de que ambas faziam uso de chás naturais com componentes para emagrecer. Não dá para associar, então, que um chá natural, um chá desses ditos naturais, não estão associados a problemas à saúde. Então, uma coisa não está liberando a outra. Sim, sim. É bem importante esse tema. Parabéns por ter trazido esse tema. E é bem preocupante. A obesidade vem aumentando, aumentou muito o ganho de peso com a pandemia. Deve ser tratada. Muitas vezes a gente usa tratamento medicamentoso, mas tem que cuidar muito com o apelo de venda, né? Porque a gente sabe que obesidade vende, e aí dá margem para aparecerem charlatões e produtos às vezes não confiáveis, não liberados, não regulamentados. Então, nem sempre o que é natural é bom. Existe muito esse mito de que eu não quero usar um remédio controlado, então eu vou pelo natural, que a vizinha está usando, mas nem sempre que é natural é bom. Eu brinco com os pacientes que maconha é natural, e maconha tem vários efeitos nocivos, né? Tanto que é considerado uma droga, não é bom. Então, só o fato de ser natural não significa que é bom. E existem substâncias naturais que muitas vezes até têm potenciais medicinais, têm substâncias medicinais, mas numa dose excessiva são tóxicas. Eu tive uma paciente na minha residência médica que falaram para ela que era bom tomar chá de confrei, que seria uma planta medicinal que ajuda a cicatrizar, mas uma coisa é ela passar na pele, outra coisa é ela tomar. E ela começou a tomar o chá dessa planta e ela fez uma hepatite fulminante e faleceu. Hepatite fulminante é mais ou menos o caso daquela primeira, que foi no início de fevereiro, que você falou, aquela enfermeira de São Paulo. Então, é uma hepatite aguda, né? Não tinha doença nenhuma antes e faz uma hepatite aguda. Em alguns casos, o fígado consegue se regenerar. Em alguns outros casos não, evoluem para falência, só transplante hepático, que é o que foi feito com aquela enfermeira, e aí ela não reagiu bem, já estava grave e acabou indo a óbito. Agora, então, doutora, é muito chocante isso. Desculpa te interromper, mas eu queria só fazer uma observação e pedir para você complementar. Nesses dois casos, a gente percebe que foi tudo muito rápido, pelo menos diante dos primeiros sintomas até a morte, infelizmente, dessas duas pessoas. É tão rápido assim mesmo? Ou rápido assim. Você começa a tomar, você acha que está tudo bem, aí quando você começa a sentir que não está bem, o fígado realmente já está num processo degenerativo muito grande? Sim, sim, é muito rápido. A pessoa não precisava ter doença antes, às vezes era saudável, estava com o fígado tudo bem, o rim tudo bem, e é fulminante mesmo, é rápido. Ali foi um pouco diferente da Paulinha Abelha, que o da Paulinha Abelha foi mais a questão renal, que ela teve que fazer hemodiálise e acabou tendo uma complicação multissistêmica, teve complicação neurológica. Mas também tudo leva a crer que foi por uso de substâncias ditas naturais e que acabaram afetando os órgãos de forma tóxica, né? Uma síndrome tóxico-metabólica.
A Paulinha, ela fazia uso também de alguns remédios para emagrecer, isso segundo a própria família, o marido, Sim. e ela fazia uso de diuréticos. Eu já ouvi algumas Sim. pessoas falando, vou tomar o diurético para dar uma desinchada. Queria que você falasse sobre esse tipo de atitude. Não se recomenda esse tipo de uso, né? Se a pessoa está se sentindo inchada, com retenção de líquido, tem que investigar o porquê que está tendo retenção de líquido. Isso é bem comum, essa queixa em mulheres, principalmente. Pode acontecer em mulheres e homens, mas é bem comum em mulheres no período menstrual. É normal ter uma certa retenção de líquido nesse período, pela questão hormonal. Mas quando é uma retenção já mais contínua, quando a pessoa percebe que acorda com um inchaço na pálpebra, isso já pode levar à preocupação e à indicação de procurar outras causas de inchaço no corpo. Então, o que mais que pode dar inchaço no corpo? Quando o rim não está bem, pode dar inchaço. Quando o fígado não está bem, quando a pessoa está desnutrida, com falta de proteína, são situações que podem levar a esse edema, essa retenção de líquido. Perfeito. Então não basta tomar o diurético, tem que saber o porquê que está tendo a retenção de líquido e tratar a causa. Só tomar o diurético por si só, sem ter uma investigação de base, um acompanhamento, pode levar à perda exagerada de líquido corporal e alteração de eletrólitos, perda de potássio, perda de sódio, dependendo do tipo de diurético. E consequências sérias para a saúde, né? Oi? E consequências sérias para a saúde, né? Riscos à saúde. Doutora... Esses eletrólitos, quando altera, pode dar alteração até arritmia. Pode dar uma morte súbita por arritmia. Perfeito. Doutora, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no SC Acontece. Vamos abordar esse assunto novamente, que eu acho que temos muito aí para ouvir da doutora e aprender, Sim. né? Então vamos voltar a conversar com toda certeza. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada. Boa tarde. Ou seja, se é um chá natural, não consuma nada sem ter certeza de que realmente aquilo não vai fazer mal para a sua saúde. Consulte um especialista e verifique se de fato aquilo ali não vai te prejudicar.